Que bom que você conseguiu parar um pouquinho hoje, um instante na sua vida, para ouvir essas palavras. Se fechar os olhos agora, talvez você consiga sentir o peso dos dias, a exaustão que tenta nos vencer. Sabe, na Bíblia existiu um homem chamado Elias. Ele chegou a um ponto de esgotamento tão grande, mas tão grande, que ele só queria desistir. Então ele correu para o deserto. Escondeu-se numa caverna bem escura. E aí, na solidão, ele ouviu a pergunta de Deus: Elias, o que fazes aqui? O texto diz que o Senhor passou por ali e veio um vento forte, tão forte que fendia os montes e quebrava as rochas. Mas Deus não estava no vento. Depois veio um tremor de terra. O chão chacoalhou. Mas Deus não estava no terremoto. E depois veio o fogo que arde, que queima. Mas Deus não estava no fogo. Às vezes, a gente procura a resposta de Deus nas tempestades da vida, nos barulhos, na pressa, achando que é ali que a gente vai encontrar Deus, nas cobranças diárias desse mundo terreno que nos cercam. Mas a verdadeira paz não está no barulho. E depois do fogo, o texto diz que veio uma voz mansa e delicada, um sussurro. No original significa som do silêncio sussurrado. É isso que Deus tem para você hoje. Não é o estrondo, não é a cobrança, é um convite para quietar o seu coração. E Deus pergunta de novo a Elias: o que fazes aqui, Elias? Talvez ele esteja te fazendo essa mesma pergunta hoje, não para te julgar, mas para ouvir o que está pensando a sua mente, o que está pesando no seu peito. Despeje o seu fardo aqui.
as coisas são diferentes com você descansando, recomeçando tudo de novo, pois a cada dia é uma nova folha em branco para você escrever sua história, uma nova chance. Deus nos dá todos os dias, não se esqueça disso. Eu vou ler para você aqui a passagem original da Bíblia. Como é lindo. Essa passagem de Elias é 1 Reis 19:9 a 18. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, só eu, fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. E o Senhor disse: Sai e unge-te, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas perante o Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, cobriu o rosto com a sua capa e saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, só eu, fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. E o Senhor me disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Porque essa passagem é